eu vou dar um monte de exemplo para vocês. Acho que essa live hoje, eu fiquei pensando nela o dia inteiro, né? Fiz um roteiro, o roteiro está aqui na minha frente. Eu vou seguir uma linha de raciocínio. Então, quem por um acaso chegar na metade vai ter que assistir a live, né? Ou sair, vai ter que depois assistir, porque eu tô traçando uma linha de raciocínio. Então eu tô ouvindo com a Wanda desde a Ásia até aqui, mas assim, sem muito lenga-lenga, direto. Como é que ela é encontrada, não sei o que, tal, como é que vem para o Brasil, como é que ela é exportada e tal. São informações bem... Gislane, bem-vinda, boa noite. Pessoal, aviãozinho pro pessoal chamando aí para live. Esperar uns minutinhos, a gente já parte, tá? Não vamos demorar muito hoje não. Eu pretendo fazer essa live hoje em até 1 hora, tá? Porque hoje o assunto é só Wanda, tá bom? Deixa eu dar aqui 21h05, não deu ainda, 21h05 a gente começa, beleza? Então vamos lá. Entrou agora Aline, do Alisson. A aula de hoje vai ser top, espero que sim. Eu preparei bastante, tá? O que me motivou? Deixa eu dar sim, que eu vou explicar direitinho o que está acontecendo. Por que eu trouxe esse assunto, né? Vamos ver se vamos dar um tempinho pro pessoal chegando. Faltam menos de 1 minuto. Vamos lá, agora. 21h05. Oficialmente sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos falar hoje cultivo de Wanda. Qual o melhor cultivo para você? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso até o final da live. Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe esse assunto aqui em função de algumas demandas que eu recebi, até me mandaram os links de um orquidário falando que a Wanda só pode ser cultivada com raízes nuas, e pega um monte de substrato e joga no chão. Eu não vim aqui para entrar em polêmica. Veja bem, as experiências de cada um, tá? Vale, tá? A experiência deles, as plantas que eu vi estão espetaculares, as plantas deles, cultivadas em raízes nuas. Maravilhosas plantas. Eles botaram assim um fundo das plantas, lindas, 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 altíssima qualidade. Eles têm um cultivo excepcional. Mas quando falou realmente de que só pode cultivar com raízes nuas, aí eu passo a discordar um pouquinho. E eu vou explicar por quê. Vamos começar? O que acontece? Vamos lá. A Wanda é uma planta ela é uma planta de origem asiática. E eu vou tentando levar vocês para que vocês vão tomando a decisão, tá? Eu vou dando informações para que vocês formem o convencimento de vocês. Não estou aqui para convencer ninguém, ok? Porque não sou bambambam. Eu vou dar algumas informações e vocês formem o conhecimento, tá? E no final eu espero que vocês tenham bastante informações para tomar a melhor decisão, para poder ver como é que vocês vão cultivar a Wanda de vocês aí, beleza? Então vamos lá, lá na Ásia, vamos lá, Wanda. Nós temos a princípio 4 categorias de tipos de orquídeas: as epífitas, de árvores, as terrestres, as rupícolas de rocha e as sarprófitas, que é uma orquídea que eu nunca vi na vida. Ela vegeta debaixo da terra, sem folha, depois ela dá uma florzinha. Eu nunca vi essa orquídea. Mas dessas 4, não há nenhuma dúvida que a Wanda é uma epífita. Ela não é terrestre, apesar de que ela bota as raízes na terra, ela vai embora, mas ela não é terrestre e também não é rupícola, ok? Como é que ela vegeta lá na Ásia? A princípio em árvores, beleza? Em árvores. E muitas vezes essas raízes mesmo vão pendurando, elas seguem nos troncos e elas vão pendurando. Então é uma planta muito resistente, e lá naquele local ela tem todas as condições ambientais, tudo para que ela possa vegetar bem lá. Ela tem umidade relativa do ar alta, ela tem muita nutrientes em suspensão que alimentam a planta, isso na natureza, ok? Então é isso aí. Aí o que acontece? Nós vamos tirar, vamos levar para um orquidário, lá ainda na Ásia, tá? E vamos começar a reproduzir essas plantas. Essas plantas
Você vai tirar os seedlingzinhos, levar para o laboratório, vai tirar seedling. Ei, Fábio, boa noite, meu irmão. Você vai tirar o seedlingzinho e vai cultivando. O ambiente que eles têm lá, o trato cultural dela, é com muita atenção essa planta. Então o que acontece? Eles podem botar naqueles vasinhos de plástico comum, deixar ali, e as raízes vão pendurando. O ambiente o ambiente é muito propício para ela. Ah, se precisar irrigar mais, eles vão molhar mais. Então isso tem toda uma forma, um manejo de cultivo das vandas. Mas por que eles cultivam assim? Só no vasinho, sem substrato e tem nada. Porque veja bem, é um arame, aquele vasinho. Quando ela chega na fase de adulta para comércio, o que eles fazem? Do jeito que ela está, vai para a caixa, na caixa de papelão, do que seja, para ser exportada. E aí o que acontece? Não tem substrato, não tem vaso cerâmico, não tem peso. Isso economiza no frete da Ásia para o mundo. Aí chega aqui no Brasil, tá certo? Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho da vanda como planta. Ela é uma planta monopodial. O que é uma planta monopodial? Não vou ficar com muito tecnicismo aqui não. É uma planta que cresce para cima. A simpodial, catleia, que ela vai por cima do substrato com tendência. A renanthera é monopodial, a phalaenopsis é monopodial e a vanda é uma monopodial. E ela não tem bulbo. Bem, boa noite, Carla. Ela não tem bulbo. Então ela não tem uma estrutura propícia para reter água e os nutrientes. Então, o que acontece? Ela precisa estar com o sistema dela em equilíbrio. O que eu chamo de sistema de equilíbrio? Ela está consumindo água, ela está consumindo os nutrientes e tem que estar chegando também. Porque se ela está consumindo mais do que ela está recebendo, ela precisa tirar dela mesmo esses água e nutrientes para que ela cresça. Então, tradicionalmente, o que ela faz? Aborta as folhas mais velhas. E ela começa a ficar caneluda. Só que lá, com o manejo desse orquidário, que é muito sério, não vou falar mal do orquidário não, o que acontece? Nesse orquidário, ou em qualquer lugar que se você tiver as condições de atender as necessidades da vanda, gente, ela vai maravilhosamente bem. Só que a nossa realidade pessoal de amadores, quando a gente compra uma vanda, às vezes não tem condições de, por exemplo, num dia de verão como hoje aqui, molhar essa planta 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, tá certo? E as raízes, elas estão pegando, quando elas estão nuas, elas estão pegando só do ambiente, se você não ficar molhando com frequência. Então pode haver um desequilíbrio entre o consumo de água e a chegada de água. Vamos ficar na parte de água, que a nutrição é a mesma coisa. Então o que acontece? Ela começa a ceder algumas partes dela, ela vai entregando, porque ela já esgotou tudo que tinha ali, então ela descarta. Então a planta vai ficando caneluda. Bom, as raízes, como a gente sabe, elas absorvem 85% da umidade da água que a planta precisa, ou até mais um pouco. Ok? E os nutrientes? Já falei como elas são exportadas, você coloca ela na caixa, vai colocando de como o exportador vai achar a melhor forma de colocá-las nas caixas e viaja o mundo. Vem da Ásia para o Brasil, chega aqui, ela é aclimatada, às vezes vem seedling, vem adulta já, é vendida e vem para as nossas casas, beleza? O Brasil é muito grande. Vamos lá. O clima da Ásia, guardando as devidas proporções, ele é semelhante ao da Amazônia. Muita umidade, é o habitat natural dessas plantas. Então, quando você começa a levar essa planta, vamos botar aí, para o Cerrado brasileiro, para Caatinga, para a região Nordeste, lá onde está o Youssef, o que acontece? Essa planta, ela vai sair das condições normais em que ela é cultivada. Então ela vai, por exemplo, se o ambiente é mais seco, ela vai precisar de mais água, porque o consumo dela é padrão. Ela vai precisar de mais água. Então, o que acontece? Você tem que entrar com água com ela.
Vamos imaginar lá no Cerrado brasileiro, que é muito seco, muito quente. Você tem, talvez no verão você tem que molhar 5, 6 vezes por dia essa planta. Mas você não tem condição de fazer isso. E aí, a planta começa a sofrer, beleza? Então veja bem, sempre atento, um mosquitinho aqui, sempre atento à questão do equilíbrio, tá certo? Ela consome água e precisa de água. E você, qual é o sinal de desidratação? As folhas murchas. Isso é o sinal de desidratação, beleza? Aí vamos lá. Como é que eu vindo aqui para o Brasil, estou aqui no Brasil agora, e eu tenho dificuldade de molhar a planta 4, 5 vezes por dia? Bom, tem solução. Tem solução. Você pode botar um sistema de irrigação. Pode botar uma mangueirinha, vou instalar a mangueirinha numa torneira, deixar aberta, botar um timer, que periodicamente esse timer ele vai abrir e vai molhar essa planta. Tá resolvido. Você pode continuar cultivando em raízes nuas. O que vai dizer para você que a planta está no seu ambiente? Quem é que você vai ter que ler, interpretar os sinais para tomar a melhor decisão? É a própria Wanda, a própria planta. Você vai olhar para ela e vai dizer, ela está indo bem, ela está indo mais ou menos, ela está indo mal. Aí você tem que interpretar o que está acontecendo, ok? Então vamos lá. A partir do momento, e lembrando sempre que ela é uma epífita, ela vai, as raízes dela, a função das raízes é atrás de água e nutrientes, aonde ela encontrar. Edivaldo, bem-vindo, tá sumido, rapaz? Edivaldo foi o fisioterapeuta do meu filho, o Pedrão. Então o que acontece? Quando você vai para o cerrado e você não tem condições de irrigar essa planta na frequência que ela precisa, você começa a adotar algumas artimanhas. Você começa a colocar, a fornecer um substrato ou alguma outra estrutura que permita que ela consiga ter tempo suficiente de absorver essa água. Então o que acontece? Quando eu estou aqui, estou acenando para as pessoas, por isso que eu estou nesse movimento aqui, tá? Então olha, o pessoal que entrou, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, uma honra tê-los aqui. Então aí o que acontece? Quando você consegue interpretar a planta e você fazer com que ela consiga ter tempo para pegar, então agora eu vou falar o meu exemplo. Eu tenho muitas vandas aqui, vandáceas. Eu tenho muita Erides odorata, que eu tenho uma planta aqui que estava comigo há no mínimo uns 15 anos, ela estava uma toceira enorme, toda emaranhada, porque ela ficava na casa dos meus pais, eu desmontei, deu mais de 40 mudas. Então eu separei e estou cultivando, eu tenho muitas mudas. Eu tenho vandas sendo cultivadas em raízes nuas, eu tenho vandas sendo cultivadas em vaso de cerâmica, eu tenho vandas sendo cultivadas, quando eu falo vandas são vandáceas, tá? Cultivadas em vaso plástico. Então eu tenho vanda cultivada em jangadinha de madeira, eu tenho vanda cultivada de diversas formas, ok? Cachepô com substrato. Eu fiz uma live recentemente do seguinte, o que eu fiz? Eu peguei uma vanda e plantei em um cachepô e coloquei o substrato. Foi por isso que a pessoa mandou para mim, as pessoas começaram, não, olha, você falou lá, a menina está falando. Sem polêmica, se você consegue atender as necessidades de orquídea com ela só com raízes nuas, vida que segue. O Ed, se eu não me engano, o Ed Orquídeas tem uma vanda que é da mulher dele, que tem quase 2 metros de tamanho, e ela tá de folha de cima e embaixo, raízes nuas. Gente, vida que segue. Eu não estou defendendo aqui, só pode ser assim, só pode ser assado. Quem vai dizer é sua condição pessoal de atender as necessidades da planta. Então o que acontece? É sua capacidade de entregar para ela a condição dela vegetar. Repetindo, raízes nuas, você vai ter que molhar muito, vai ter que adubar. Adubo com raízes nuas, você vai ter que usar o hidrossolúvel. Eu acho que ele é mais eficiente. O Remitsu pode ser usado, mas o Remitsu, quando você coloca ou a trouxinha ou o porta-adubo,
ele vai concentrar numa parte só. Quando você molhar, aquela cauda vai cair e vai pegar uma parte das raízes. E boa parte você vai perder. Então você teria que entrar, o hidrossolúvel você teria que estar adubando a cada 15 dias, que acho que é o tempo médio que precisa para aplicação do adubo hidrossolúvel nas orquídeas, que é o pozinho, sabe aquele pozinho azul, 30, 30, 10, 10, 10, 30, 30, 30, 30, 10, tem um monte de 9, 45, 14, 15, tem muitas variações desses adubos, tá? A partir do momento que, por exemplo, para mim aqui, vamos dizer, aí eu já vou entrando nas minhas especificidades e vamos começando, eu vou falar para vocês o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho plantas, eu tenho lélias rupícolas, muitas catleias, eu tenho muitas valquerianas que estão sendo cultivadas em tronquinho, em sistema acoplado, eu tenho plantas como celogine, que precisa de muita umidade, eu tenho plantas diversas, então eu vou criando os meus ambientes aqui. Mas mesmo que eu faça irrigação, vamos botar, que acho que a mais próxima das vandas que precisa de umidade seriam as celogines, as plantas aqui que gostam de mais umidade, as micro e tal, umidade relativa do ar alta. E aí o que acontece? Eu não consigo atender as vandas. Porque eu teria que setorizar que o ambiente no local do orquidário, na área do orquidário em que elas estão, eu teria que colocar ali um sistema de irrigação diferenciado, mais vezes. Então o que eu fiz? Cachepô e substrato. Mas qual a função disso e por que isso? Baseado em alguns conceitos muito simples. A orquídea, para viver, ela precisa de água e comida. Todo mundo sabe disso. As raízes fazem o quê? Vão atrás de água e comida. Se elas encontrarem água e comida no local, ela vai sair dali para quê? Não tem nexo. Existem algumas plantas, por exemplo, o Oncidium, que é uma planta indisciplinada. Ela sai jogando raiz para tudo quanto é lado. A Vanda, de certa forma, também é. Eu trouxe uma planta aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz o plantio. Ela está com um cachepô todo cheio de raízes, mas tem raízes para fora também. Tem raízes para fora, porque ela vai crescendo, parece que as raízes não conseguem entrar no substrato. É uma característica de uma ou duas plantas que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas qual a vantagem de você usar um substrato? Que ele vai reter água ali o suficiente para que a orquídea tenha tempo de beber água. Você pode usar agora todos os adubos, sem nenhum problema. Você pode usar o hidrossolúvel, o organomineral, o encapsulado, que vai ficar ali, vai ficar em cima do substrato e ela vai conseguir ter tempo de beber água e se alimentar, tá? Mas veja bem, o meu clima aqui é mais úmido, o cachepô para mim não é uma boa solução, tá bom, mas também não é raízes nuas, tá bom. Qual é a situação que você precisa? Deixa eu levantar aqui. Uma plantazinha. Ela está plantada numa jangadinha de madeira. Tem raízes assim? Tem, mas olha a quantidade de raízes que ficou envolvendo a jangadinha de... isso aqui é café. Tronquinho de café. Uma Vanda, flor pequena ainda. Acho que é a primeira ou segunda floração. Não, a primeira floração dela. Ela teve uma floração aqui, mas não conseguiu partir. Ela abortou a floração. Então tá ela aqui, olha. Tá aqui um exemplo para vocês. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu até falei que mostrei essa planta na live passada. Que a danada passou a haste floral nessa rodinha onde faz o pendurador, onde eu coloco o pendurador, tá vendo? É por isso que tá difícil de mexer com essa plantinha aqui, para não machucar também a haste floral. Dava até para cortar essa haste floral para ela ficar mais vigorosa, tá muito novinha. Vou trazer uma outra planta aqui para vocês também. Essa aqui as raízes estão mais disciplinadas. Deixa eu tirar o ganchinho. Aqui, ó. Olha as raízes dela. Olha embaixo. É isso que eu tenho falado para vocês. Ele
Ei, Jusiane, boa noite. É isso que eu tenho falado para vocês, que é o quê? Não há, é assim, tem que ser com raízes nuas. Vocês estão vendo aqui que não, tá certo? Olha, tá vindo com uma raiz nova aqui bonita, ó. Uma raiz bonita aqui. Então, veja bem, deixa eu mostrar agora em cachepô, depois eu volto para cá, tá? Deixa eu pendurar aqui, meu lambrado aqui. Agora deixa eu mostrar uma aqui no cachepô, uma grande, uma maior. Tirar o banco daqui. Ela tem umas raízes para fora. Tem, ó, deixa eu levantar aqui. Tá vendo? Tem um monte de raiz para fora. Mas olha a quantidade de raiz que abraçou aqui o cachepô. Tá vendo? Ela tem muitas raízes. O arame dessa aqui é grande. Ela tá aqui com o Himitsu. Tem um monte de raízes vindo aqui em direção ao Himitsu. É uma planta que você... não, Fernando, mas ela está saindo do vaso. Gente, raiz de Cattleya sai de vaso. Raiz de Oncidium sai de vaso. Tem um monte de plantas que as raízes saem do vaso. Mas ela, olha como é que ela está começando a ficar mais vigorosa. Ela está pegando mais vigor. Eu tenho aqui no meu orquidário, não deu para trazer. Porque é o seguinte, eu tenho umas vandas que estão comigo aqui há muito tempo. Chegaram aqui nesse orquidário quando eu montei o orquidário. E o que aconteceu com essas plantas? Elas já estão em raízes nuas, mas as raízes atingiram o chão. Quando elas atingiram o chão, elas acharam água e nutrientes para ela. Então elas são super vigorosas. Elas estão muito bonitas. E tem uma ainda que ela está florida, uma amarela. Um amarelo claro, um verde amarelado, tá florido lá com uma flor enorme. Eu vou dar uma de doido aqui, se vocês quiserem. Eu vou pegar o celular e eu vou andar aqui e vou lá mostrar. Mas eu precisaria de uma lanterna para mostrar para vocês. Deixa eu ver, gente, dá licença aqui, vai tremer, tá? Vai tremer, ok? Mas eu vou mostrar para vocês lá. Tirei do suporte aqui, peguei uma lanterninha. Deixa eu ir lá que eu quero mostrar para vocês. Porque às vezes a gente fala... Peraí, eu baixei aqui. Eu já liguei a lanterna. Olha ela aí, tá vendo? Olha ela aqui, ó. Deixa eu ver. Olha que ela tá enorme. Se você olhar lá embaixo, as raízes dela já estão no chão. Olha a flor dela. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar, se eu estou mostrando certo. Olha a flor dela aí, tá vendo? E olha a grossura da haste floral, olha a grossura, olha quantas hastes florais ela deu. E tudo isso depois que ela botou a raiz no chão, entendeu? Deixa eu voltar para lá. Tem outras, né? Outras plantas, mas essa aqui foi mais fácil de mostrar para vocês. Deixa eu voltar para cá agora. Eu sou bagunceiro mesmo, tá? Mas a questão de didática, para mostrar para vocês, tem que ir lá, tá? Tem que ir lá. Já desliguei aqui a lanterninha. Então, qual é a grande sacada dessa live aqui? Deixa eu tirar aqui para me voltar para o meu espaço aqui. A Vanda é uma planta, como qualquer orquídea, muito resistente. E ela conversa com você. O que eu falo aqui de que conversa com você? Ela pega e ela te dá sinais. Quando ela começa a desidratar, você vai ver as folhas murchas. Então você vai fazendo um monte de leituras dessa planta para você achar. Qual é a lição? Deixa eu ver se eu consigo ser claro aqui. Qual é a lição dessa live aqui? A questão é a seguinte. Você tem que adequar, é a base também do que eu venho falando há muito tempo, né? O seu ambiente à planta. Ajuste o ambiente e as condições da sua planta. O que eu quero falar com isso? Se você tem condições de cultivar a Vanda com raízes nuas, ela está indo bem, está indo legal,
vida que segue. Eu não defendo bandeira, eu não defendo, tem que ser esse ou tem que ser essa forma de cultivo. Eu defendo a qualidade da planta, o resultado que ela vai dar para você. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos que deixar a planta saudável para que ela consiga nos presentear com florações maravilhosas. Ok? Então esse é o macete. Diferente do que é comum aí pela internet, né? Não, olha, cultiva só em cachepô, só com substrato. Não é assim. Não é assim. Você tem que entender o seu ambiente. Se o seu ambiente, lá, vou dar uns exemplos assim meio grosseiros. Você está lá na Amazônia, é muito úmido, raízes nuas. Se você agora vai lá pro Mato Grosso, que é uma pessoa que falou que no Mato Grosso do Sul aqui, em Três Lagoas, te assistindo, fala com o Pedro que eu tô com saudade. Parecido. Não, o Pedro tá bem, mas nós tivemos um problema hoje, tá? Eu vou contar. E aí o que aconteceu? Aí, por exemplo, lá, você vai pegar num cachepô, vai colocar ali substrato e vai colocar esfagno para reter a umidade por mais tempo. Deixa a orquídea decidir o que ela quer fazer. Não vamos nos impor a ela. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês. A raiz saiu do cachepô, bota para dentro. Não, calma, calma. Saiu, deixa sair. Ok? Deixa a planta seguir o caminho dela. Nós vamos só tutorando, nós vamos ajudando. Tá? É igual uma criança que está aprendendo a andar, você fica ali, olha, segurando ela, caiu, ela levanta, tá gripadinho, você vai dar um remedinho, se tá no seu guia, você vai dar um fortificante. É mais ou menos a mesma coisa com qualquer planta, e as orquídeas são assim. Então, a grande sacada é o seguinte: ajuste ao seu cultivo. Tem uma diversidade de formas de cultivar. Então tem com raízes nuas, com cachepô, com bolacha de madeira, com jangada. Eu já cansei de ver vanda sendo cultivada em árvore. Em árvore. A pessoa pegou a vanda, pregou ela lá, como se fosse uma catleia, uma lélia, colocou lá. Linda. Eu estava cultivando aqui a Erides e Vanda no muro da minha casa. Muro de como é que é? Bloco de pré-moldado. Depois veio aquela unha de gato, cobriu, mas os cachorros começaram a puxar as plantas, tentar pegar, mataram algumas Vandas teres e tal, entendeu? Então eu acabei trazendo aqui para dentro do orquidário tudo. Mas então é o seguinte, essa é a grande sacada, tá? E outra coisa, gente, eu tô aqui na retaguarda para ajudar você a tomar a decisão, porque de repente você fala assim, pô, Fernando vai, joga um monte de informação pra gente e deixa a gente ao léu. Não vou deixar vocês ao léu. Se precisar de mandar foto, vídeo, eu tô aqui para ajudar sempre. Olha, meu ambiente é assim, o que você sugere? Eu vou sugerir isso. Se eu não souber, eu vou perguntar, vou pedir para você, falar assim, ó, faz uma coisa, me dá mais informação, eu preciso de mais informação. Tá? Então veja bem, até falando aqui, por exemplo, eu lá quem conhece o Sávio Calimã, o Sávio, na entrada do orquidário dele, na entrada antiga, que agora tem entrada nova, na entrada antiga tinha acho que era um pé de jambo, se eu não me engano, uma árvore lá, e tinha um monte de vanda, lindas. Já fui em sítios de pessoas conhecidas, as vandas tudo em árvore, e as raízes tudo agarradas nas árvores, não estava raiz pendurada. Tá? Então ela é uma planta epífita e não há o que discutir isso. Tá? Uma ótima noite para vocês, um bom descanso. E olha, não esquenta não, amanhã tem um monte de vídeo para vocês e na segunda-feira provavelmente uma nova live de Tira Dúvidas. Aí, se vocês quiserem perguntar, aí nós vamos para todos os assuntos, beleza? Então tá bom.